Eu confesso que eu vou ficar um pouco arrependido de fazer esse vídeo, porque é um público que é muito chatinho de lidar, né? E estudante de medicina e médico recém-formado, mas eu tenho que fazer porque é um dever de caridade, tá? Então tô gravando esse vídeo em março, que é a época do ano que começa a residência médica, né? Que os recém-formados eles entram no mercado e ainda que você entre direto na residência médica, que aliás foi o meu caso, você tem toda aquela zona de, de arrebentação que você se arrebenta mesmo, né? Como diria meu amigo Solon Maia. E é um período de adaptação muito difícil. Então, eu vou falar aqui para você como é que você vai se virar muito bem nos seus primeiros plantões, tá? Até porque existe toda essa ilusão que a gente fala, porque você vai direto para a residência e você vai ficar supervisionado. Meu amigo, nem esquece. Vai ter o estágio lá de manhã e olhe lá, e isso nas melhores residências. Tô falando do Brasil. Nos Estados Unidos, realmente é assim, não é clubismo, então eu passei pelas duas. Tá certo que no Brasil eu larguei, não por acaso. Mas enfim, você entendeu, tá? Independentemente de você ir direto para o mercado de trabalho ou ir direto para a residência, você vai ter que passar por um período de adaptação muito dolorosa. Então, eu vou começar aqui com o mais importante. Eu vou listar aqui nesse vídeo, vou fazer uma lista aqui com você ao vivo, de tudo o que nós, tiozões, lá da Sala Vermelha, da UTI, né, eu já fui o calouro, a gente chamava de pinto, né? O recém-formado na escala era o pinto. Então, eu já fui o pinto e já fui o tio Suquita, né? Como a minha chefe me chamava no fim da minha carreira no Brasil, tá? Então, eu fui de pinto a tio Suquita, tô aí no Brasil há muitos anos. Então, vou fazer aqui para você uma lista de tudo o que nós, tiozões, esperamos de um recém-formado no plantão, tá? Tá aqui, ó. Consegue ler? Completa, tá? A gente realmente não espera nada, tá bom? A gente não espera nada e a gente não tá nem aí. A gente pode perguntar à vontade. Eu sei que você não sabe tratar uma cistite, eu sei que você não sabe tratar uma pneumonia, eu sei que você não sabe entubar, eu sei que você não sabe funcionar. Então, o paciente está esquisito, é só chamar, tá? Para não dizer que a gente não espera nada, a gente espera que você, um, seja pontual, dois, que você assuma os plantões que você pegou, tá? Três, que você peça ajuda quando precisar. É só isso. Você vai ficar surpreso fazendo essas três coisas, quão longe isso vai te levar e quão rápido, tá? Quando eu comecei a trabalhar em emergência, não tinha mão de nada, eu larguei a minha residência, tive que cair no mundo, conta, boleto comendo solto, tendo que ajudar minha família. Bati na emergência, assim, em poucos meses, eu mesmo sabendo quase nada, eu fui promovido ao que se chama de rotina, né? O diarista. Em São Paulo é diarista, no Rio é rotina. Porque a verdade é que você exige muito pouco assim, em matéria de social skills, assim, de habilidade de trabalho, você exige muito pouco do médico, né? O médico ele é muito ingênuo, ele se forma sem saber ter chefe, sem saber trabalhar, então você precisa de muito pouco. Só de você chegar na hora, só de você assumir seus plantões e só de você pedir ajuda quando você precisar, cara, você rapidinho você vai poder escolher plantão, você vai fixar onde você quiser, assim, é bem simples. É que as pessoas não sabem trabalhar, né? Mas realmente não tem concorrência. O grande Ícaro de Carvalho, né, um grande nome brasileiro que falou do professor Olavo também, ele tem essa frase: não existe concorrência, tá? Isso é verdade. Você pode perguntar para qualquer escalista hoje, eu conhecia todos os escalistas do Rio de Janeiro. Perguntava, cara, qual que é o grande critério para você botar um médico na escala? Todos eles falam, não ser doido. Então, assim, o que que mais ferra o médico? É incrível, eu tenho que falar isso para as novas gerações, é impressionante. Cara, você pegou um plantão, a partir do momento em que você assumiu um plantão, meu amigo, você roda a bolsinha na rua, mas você faz esse plantão. Se você não puder fazer, você paga dobrado, você paga à vista, você se vira, você vai doente. Cara, eu já fui dar plantão de muleta, já fui dar plantão todo ferrado, já tive que pagar plantão dobrado na véspera, fiquei no cheque especial todo ferrado. Mas você pegou um plantão, você assume, tá? Não se devolve plantão, tá bom? Isso te queima num grau, isso te fode na escala, cara, quando você começa a devolver plantão. E impressionante a quantidade de recém-formado que não sabe disso, tá? Então pegou o plantão, assume, tá? Nem mesmo que você rode bolsinha. Pô, eu já fui dar plantão de muleta. Um amigo meu assumiu um plantão, cara. Isso foi esses dias. O coitado, ele foi atropelado. Ele bateu de moto. Ele veio de moto Uber, bateu a moto no caminho do plantão, chegou no plantão todo ralado. E fez o plantão. Tá? Esse é o tipo de compromisso que você tem que ter. Entendeu? Ah, Iago, mas tá difícil, eu não sou fixo, eu tive um piriri, foda-se, tá? Você começa a devolver plantão, bicho, só vão te chamar quando precisarem muito. Todo mundo na escala sabe quem devolve plantão, tá? Isso te fode. Você rende atrasado, isso te fode. E assim, ninguém se incomoda de você não saber entubar, não saber funcionar e de você pedir ajuda. A gente sabe que você não sabe nada. Então fica tranquilo, é só pedir ajuda. O que é perigoso? O que é perigoso é o recém-formado que não pede ajuda. É o recém-formado iludido que ele acha que porque ele estagiou no SAMU no internato, que é porque ele entubou dois esôfagos e pegou quatro femorais, que ele sabe a emergência. Esse recém-formado mata a gente, tá? É a síndrome do Dunning-Kruger. Então, cara, eu não quero saber, tá? Ninguém no plantão quer saber se você já era enfermeiro, se você já era fisioterapeuta, se você já era biomédico, se você trabalhou no SAMU muitos anos, se você fez estágio no SAMU e era o rei da femoral, o rei da intubação, bicho, ninguém tá nem aí no plantão. Ninguém tá nem aí, cara. Simplesmente peça ajuda e não hesite em pedir ajuda e não fica se justificando, porque ninguém tá nem aí.
Ah, não, mas é porque eu prescrevi esse metronidazol aqui na amidalite, porque saiu um artigo no UpToDate. Não, porque eu estou fazendo meu MD-PHD. Cara, ninguém tá nem aí, tá todo mundo no plantão de saco cheio, ninguém tá nem aí pra nada, todo mundo só quer fazer o dele ir pra casa. Tá esperando a rendição chegar. Todo mundo ali no plantão trocaria um prêmio Nobel por um cupom de 10% na pizzaria da esquina, na pizza do plantão. Então tá todo mundo cagando, ninguém mais quer. No plantão, meu filho, acabou, ninguém mais quer saber de UpToDate, ninguém quer saber o que que saiu do JAMA, ninguém quer saber se você vai ganhar o prêmio Nobel, se não vai, se o MD-PHD, que você foi monitor da puta que pariu, que você passou na USP, ninguém tá nem aí, todo mundo ali tem currículo, cara. E tá todo mundo ali ferrado, vendendo hora, cheio de pensão pra pagar lá, cheque especial com menos solto, viagem de férias do ano passado parcelada com menos solta no cartão até hoje. Então, cara, ninguém tá nem aí. Tá? Simplesmente chega na hora, faz o seu, assume o seu plantão, pede ajuda quando você precisar. Tá? Não seja o recém-formado que pede ajuda e fica se justificando. Simplesmente pede, porque a gente realmente não espera nada do recém-formado. Tá tudo bem, é normal, você, infelizmente, é normal, tá? Você se formar sem saber. Eu não tô nem falando que você não sabe entubar, você não sabe funcionar. Isso aí assim. Isso é basicamente, não tem jeito você sair da faculdade sabendo funcionar e entubar, tá? A gente sabe que você também se forma sem saber tratar o edema agudo, sem saber tratar o ascite, a pneumonia comunitária, tá tudo bem. Isso você pega rapidinho. E um recado que eu te dou. Se você acha que você saiu da faculdade sabendo entubar, funcionar, tocar uma PCR, você está na curva de Dunning-Kruger. Você não sabe. Você começa a entender intubação com 50 intubações. Você começa a entender a punção com 200, 300 punções, mais ou menos. Antes disso, você não sabe. Ninguém sai da faculdade com 100 intubações, com 400 punções, não sai. Então, se você acha que você sai da faculdade sabendo emergência, você está na curva de Dunning-Kruger, você está matando gente, tá? E é isso que é perigoso. O recém-formado perigoso é o que está na curva de Dunning-Kruger. O cara pegou 4 femorais no internato e quer sair metendo a mão, e esse cara mata a gente, tá? As iatrogenias, elas não acontecem quando você está iniciando, quer dizer, quando você nunca fez procedimento nenhum. As iatrogenias acontecem quando você começa a pegar confiança. Tá? Eu tenho bastante experiência nisso porque eu passei pela minha curva durante a pandemia e infelizmente não tinha muita supervisão naquela época. Tá? Depois eu conto as histórias. Então, simplesmente, cara, chega de coração aberto, tá? Chega de coração aberto. É a mesma coisa do faixa branca no jiu-jitsu. É a mesmíssima coisa, cara, impressionante. Quando chega um faixa branca na academia, bicho, a gente não espera que vocês saibam nada. Tá tudo bem. Você não precisa saber pegar no kimono, você não precisa saber amarrar uma faixa. A gente ensina, tá? E outra coisa, ninguém chega em casa e fica falando do faixa branca que não sabia dar armlock. O sujeito que faz isso seria um completo demente. Só quem fica falando do faixa branca que não sabia fazer as coisas é outra faixa branca, um faixa azul recém-promovido que é o faixa branca plus. No plantão é a mesma coisa, só quem fica falando do recém-formado que não sabe nada é outro recém-formado também. Tá no R2, você acha alguma coisa, né? O pessoal que é veterano tá de saco cheio, já sabe que é normal isso. Tá todo ano é a mesma coisa. E todos os recém-formados são iguais, a gente nem lembra de você, cara. A gente já teve milhões de parceiros de plantão, é tudo igual. Recém-formado é tudo igual. Então não precisa ficar com medo, pede ajuda quando precisar, tá? O que entrega o médico inexperiente não é pedir ajuda. O que entrega o médico inexperiente não é não saber o que fazer. O que te entrega é como você reage quando você não sabe o que você está fazendo. Por exemplo, isso eu já vi várias e várias vezes, e aí eu percebia como a curva era diferente, né? Eu tenho um grande amigo que ele era um cirurgião, ele é cirurgião vascular no Rio até hoje, e eu lembro que uma vez ele entrou numa PAM, aí ele tentou lá 2 vezes, falou, essa PAM tá ruim, deixa que depois outra pessoa pega isso aí. Ele é cirurgião vascular. Outra vez eu fui entrar numa punção com a menina, cirurgiã vascular também, muito experiente, paciente de falência de acesso, assim, braba. A paciente tinha 4 fístulas, as 4 fechadas. A gente entrou numa punção lá na femoral, que o chefe da vascular lá disse que deixou aberto. Eu entrei, não consegui, ela entrou, não conseguiu. Ela falou, ó, vamos botar na sala que isso aqui é perda de tempo. Com a maior tranquilidade do mundo. Outra clássica, a paciente chega na emergência, chega no CT com a máscara laríngea, saturando a 100%. Então, o plantonista inexperiente sai correndo com o laringo, não tem que trocar, tem que entubar, tem que entubar. Um anestesista, o cara que é treinado em via aérea difícil, o cara que é intensivista há 1000 anos, ele olha aquele negócio e fala, é ruim, sei lá o que fizeram desse negócio, tá saturando a 100%. Liga para broncoscopista aí, passa esse tubo na broncoscopia, não sei como é que tá essa via aérea. Eu tiro essa máscara se eu não conseguir ventilar, né? Tem a técnica de trocar o tubo por dentro da máscara, realmente, né? Mas vocês entenderam. Então, outra já enjoei de ver, o cara é mestre de via aérea, anestésio foda. Chega um paciente lá, pô, radioterapia já, aquelas traqueostomias, o paciente já fez a laringectomia, umas pica braba assim, uma atrás da outra, ele olha aquele negócio e fala, cara, vamos botar na sala cirúrgica, chama o torácico, chama o broncoscopista, entendeu? Ele não vai sair botando o bumbum na janela. Outra classe que já via anestésia fazer demais. Graças a Deus, eu pude conviver no fim da pandemia com grandes mestres da via aérea. Então, já enjoei de ver anestésia fazer isso. Cara, a intubação estava ruim, já estava aquela via aérea mexida. Mete uma máscara laríngea, fala, segura na máscara laríngea aí, depois a gente arruma um vídeo, chama o broncoscopista, mas com a maior tranquilidade. Tá? Nefrologista, o cara com 5 milhões de jugulares nas costas, tentou 2 vezes na jugular, não conseguiu. Falar, isso aqui tá ruim, cara, vamos ligar para vascular aí, ele resolve esse negócio, ou vamos mudar de punção. Ah, deixa que o outro nefrologista tá chegando aí, ele tenta. Mas com a maior tranquilidade do mundo, porque é a coisa mais comum do mundo, você não conseguir um procedimento, sabe? É natural, sabe? Isso é muito do aleatório também. Só que o recém-formado ele reage mal a isso. Eu sei, todo mundo passou por isso. A gente fica 8 horas numa punção, fica trocando de sítio igual um doido, e você vai cansando. Então a gente leva muito tempo para você aprender quando não é para entrar no procedimento e quando é para você passar um procedimento. A gente leva muito tempo para aprender isso.
quando não é para você trocar aquele tubo, quando você não é para você entrar naquela intubação que você tem tempo, quando é para você chamar o broncoscopista, quando aquela punção tá ruim, isso leva muito tempo para você perceber. E a enfermagem consegue dizer pela medida em que você reage. Você fica lá 6 horas fazendo um procedimento, gasta um monte de kit, suja o leito inteiro. Não, mas é porque aqui tá ruim, é porque aqui tá trombosado, é porque aqui tem aterosclerose. Ah, é porque essa via aérea é difícil, não sei o que nada, cara. É porque você é inexperiente, tá na sua cara. Porque o médico experiente, ele não fala nada disso. Ele olha e fala, pô, isso aqui tá muito ruim. Vamos chamar o fulano aqui para resolver, vamos levar para o centro cirúrgico. Entendeu? Mas isso aí é só a experiência que diz. Então não existe pedir ajuda. Porque realmente a gente não espera nada de vocês, tá? É só assumir o plantão, chegar na hora e obedecer. Faz o que a gente está te falando. Ninguém nunca vai te recusar ajuda na PCR, nunca vi isso na minha vida. Já vi todas as tretas possíveis entre médicos que você imaginar, mas ninguém vai te recusar ajuda na PCR, numa intubação difícil, numa punção. Ninguém liga de entrar em uma punção difícil no paciente que está precisando. Quando tem tempo, beleza. Né, a gente vai tocando o plantão, mas quando precisa, todo mundo entra, todo mundo se ajuda, porque todo mundo precisa de ajuda o tempo inteiro. Hoje é você, amanhã sou eu. Tá, você ter 20, 30 anos nas costas lá de intensiva de emergência, você sabe que amanhã é você tomando sufoco. Tem paciente que é intubável, tem paciente que não é possível de ventilar, tá? Tem paciente que não dá para pulsionar, né? Já teve paciente de eu receber lá, o paciente em choque hemorrágico, eu liguei pro vascular, o vascular, cara, esquece, não tem o que fazer, eu já fiz tudo que dava para essa paciente. Vou mandar minha residente aí, mas não dá, é falência total de acesso, entendeu? Tinha um portoquete no fígado e estava trombosado. Já teve paciente de eu receber na UTI, o cara com quadro respiratório, laringectomizado lá, tinha uma um tumor e estava programando uma traqueostomia e eu falando pro cirurgião dele, que já vinha acompanhando o paciente de cabeça e pescoço. Falou, cara, mas e aí? Se ele começar a cansar aqui no plantão, eu falei, cara, não tem o que fazer. Esse paciente não é intubável, não é ventilável. Não tem o que fazer. Ele já estava trabalhando paliação com a família, entendeu? Existe isso na medicina, tá? Laringectomia, paciente radioterapado, paciente dialítico. Eu lembro que assim, a segunda maior causa de mortalidade no dialítico era falência de acesso, né? Aqueles pacientes lá cheios de aterosclerose, vozinho, você não consegue pegar artéria também, isso é a coisa mais normal que existe. Mas só o tempo vai te ensinando. Então, bicho, chegou a intubação, chegou a punção, enquanto você não tem 50, 100 de cada nas costas, chama ajuda. Tentou 2 vezes, não conseguiu, só passar pra frente. Ninguém tá nem aí. Só um cara muito inexperiente fica falando, ai, fulaninho não conseguiu a punção, fulaninho não conseguiu a intubação. Então isso é coisa de gente inexperiente, porque o cara que é cascudo mesmo, ele sabe, ele não conseguiu hoje, amanhã eu não consigo também, isso é normal, isso é o dia a dia do plantão, tá? E é uma coisa que eu sempre falo, plantão, o pessoal fica bravo comigo, tá? Mas é a mais pura verdade. Plantão é que nem samba. Quem fez um, fez todos, tá? Eles não mudam. Eu já fiz milhares, tá? Eu já trabalhei em mais de uma dúzia de hospitais, já Brasil, Estados Unidos, tudo quanto é hospital que você imaginar, eu já trabalhei. Só no Rio de Janeiro foi uma dúzia, mais ou menos. Emergência, CTI, tudo que você imaginar, eu fiz. São todos iguais. A gente não lembra do plantão número 1, do plantão número 1350. Então, assim, todos os hospitais são iguais, chefe é tudo igual. O paciente é paciente. Se você acha que não vai chegar paciente grave no seu plantão porque é lá é enfermaria, porque não é porta aberta, você está redondamente enganado. É exatamente nesse plantão que acontece uma PCR e aí ninguém da equipe sabe se virar. Então não caia nessa história, tá? Não caia no continho. Não, não pode pegar sozinho porque não acontece nada, é super tranquilo. Não tem isso. Paciente é cosmopolita, tá? Doença grave, emergência é cosmopolita. E recém-formado tem imã para atrair emergência. Outra coisa, não se afobe para pegar a mão de procedimento, tá? Não existe escassez de paciente grave no mundo, não existe escassez de procedimento no mundo, tá bom? Então hoje você não entrou na intubação, fica tranquilo que amanhã vai ter intubação. Não existe escassez de tubo no mundo, tá? Não existe escassez de paciente precisando de nora, então pode ficar tranquilo. Sempre vai ter outro procedimento, vai ter um tórax lá para você, uma paracentese, sempre vai ter. Não se afobe, você vai passar pela curva, tá? E assim, pensa o seguinte, você já deu seu primeiro plantão, sabe que o segundo é igual. Então quem sobrevive a um, sobrevive a todos. E chega uma hora que você acorda e você percebe, poxa, eu já dei 100 plantões. Então o que é dar 101? Mas só pegue plantão sozinho depois que você já tiver mais cascudo, tá? Depois que você já tiver algumas centenas de intubações, de punções, aí você pega um plantão sozinho. Já tocou umas centenas de PCR, já esteve em algumas centenas de PCR, você pega sozinho. No começo, nunca pegue plantão sozinho. Chega na hora, plantão assumido é plantão feito. Ou você faz ou você paga dobrado, roda a bolsinha, faz o que precisar para arrumar alguém para fazer. Não se devolve plantão. E obedece seus veteranos, cara, porque são eles que estão ali para segurar as merdas que você vai fazer. Então não fica questionando seu chefe, você está muito no começo ainda, simplesmente faz o que estão te falando, entendeu? E toca a ficha. E, então, no final das contas, todo mundo está ali porque tem ficha para tocar e quer ir embora depois. Então, assim, é realmente só isso. Não precisa ter medo de pedir ajuda, porque ninguém tá nem aí realmente, tá? Ninguém tá nem aí para a vida de ninguém, cara. Todo mundo só quer ir para casa depois. Então, a gente já está acostumado. Todo escalista, quando monta escala, ele já conta já quantos pintos tem no plantão e quantos tiozões tem no plantão, tá? A gente sabe disso. Então, já ajudei a montar a escala, já fui o pinto, já fui o tiozão suquita, né? Tinha uma época lá que eu estava sendo zoado, que eu era o único veterano no fim de semana lá na UTI, e a escala era toda umas meninas assim, recém-formadas, meninas fixas assim.
Aí os rotinhas ficavam me chamando lá de tio Suquita do plantão, naquela. O tio, né, quem não sabe, põe aí no YouTube, tio Suquita. Então é normal, tá? Você vai passar por essas fases também. E é impressionante como no jiu-jitsu é a mesma coisa, né? O cara começa, ele vê que ele não sabe fazer nada, ele começa a se justificar. Não, porque eu sou faixa preta em karatê, porque eu já briguei muito na rua, porque eu já quebrei a cara de muita gente na rua, porque eu sou ando armado, eu sou policial, atiro muito bem. Cara, ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí, né? Ninguém chega em casa falando, ah, chegou um faixa branca no jiu-jitsu hoje que não sabia nada. Ninguém tá nem aí. Pode chegar em casa falando, pô, tinha um faixa branca no jiu-jitsu hoje muito babaca. Ficou falando lá que brigava na rua e andava armado. Tá? Isso é babaquice. Um faixa branca que não sabe nada é uma banalidade. Mas ninguém se lembra. Que nem um recém-formado. Ninguém vai chegar na casa e falar, pô, chegou um recém-formado no plantão lá que não sabia tratar cistite. Se eu falar isso para um outro veterano, ele vai falar, Iago, você tá doido? Você tá demente? O que, que tem de mais um recém-formado não tratar cistite? Você tá com febre? Tá delirando? Né? Então, assim, é normal, cara. Fica tranquilo, tá? Não crie tanta expectativa em você, porque a gente realmente não vê essa expectativa em você. Todo mundo passou por isso. É natural. Você pode dizer, ai, que absurdo, o médico se forma sem saber fazer. Cara, é a realidade, tá? É assim há 1000 anos, sempre vai existir. E o recém-formado, ele tem dois superpoderes, tá? Primeiro, é a energia. Como você quer passar pela curva de aprendizado, você tem muita energia para pegar plantão. Por exemplo, plantão de porta no Brasil é movido por recém-formado. A gente que já tem mais de 5 anos de formado, a gente não aguenta tocar porta mais. Se a gente toca uma porta por semana, a gente já fica acabado. Então, é tudo nas costas do recém-formado. É dependente, a estrutura da emergência no Brasil é dependente de recém-formado, tá? A gente que é mais tiozão, a gente pode ficar no cheque especial, pode ficar na merda, pensão alimentícia. Que porta, cara, a gente vai evitar a todo custo, porque a energia acaba. Então vocês têm o poder de ser recém-formado, o poder da juventude, o poder de estar na curva de aprendizado também, esse terceiro poder. Né? Porque quando você está na curva de aprendizado, tudo para você, você só quer aprender mais e mais, e você pode até cansar fisicamente, mas não cansa mentalmente, tá? E o outro grande poder que vocês têm é o poder do interesse. Porque quando você está aprendendo, você tem um interesse muito grande naqueles quadros dos seus pacientes, porque ainda você não montou ainda o seu pool de casos clínicos, né? Que depois cria até uma série de vieses, mas é natural acontecer. Então, quando você tem interesse no paciente, a vida fica muito mais fácil. Com o passar dos anos, esse interesse diminui, então ele tem que ser substituído pela disciplina. Mas no começo é muito fácil, porque você tem energia lá, tem os boletos, você começou a ganhar seu dinheiro, você está passando pela curva de aprendizado e você tem interesse nos pacientes, né? Que você ainda está montando ainda na sua cabeça lá o seu pool de edema agudo, o seu pool de infarto, de AVC, de punção, de intubação. Então é uma ótima época para você ganhar dinheiro e para você passar pela sua curva. Certifique-se de você ter uma boa ética de trabalho, tratar bem a sua equipe, respeita seus veteranos. Quando você for veterano, trate bem os recém-formados. Todos nós sabemos que quando vocês sobem, somem no plantão, ficam no banheiro 5, 10 minutos, ficam no quartinho do médico lá 10 minutos, todos nós sabemos que vocês entram lá para chorar, tá? A gente segura a porta e a gente sabe disso. Isso aí, quando chega um recém-formado no plantão, a gente já fala, e daqui a pouco tá chorando lá no quarto. Vai lá ver o fulano que ele deve estar chorando, tá? E é natural, todo mundo passou por isso, tá? Eu lembro que no começo da minha carreira eu não pegava plantão noturno, porque, aliás, eu só pegava plantão noturno, porque se eu pegasse diurno eu passava a noite inteira preocupado, revirando na cama com medo do plantão. E aí eu chegava lá, eu tinha os meus veteranos, eles me seguravam minha onda. E chegou um dia que eu acordei, eu falei, cara, eu já dei mais de 100 plantões, o que que é dar 101? No fim das contas são todos iguais. Então é assim que você monta a sua curvinha. Faz assim que vai ser um sucesso e você vai ver como isso vai te levar longe na vida, cara, porque não se exige muito nesse sentido em ética de trabalho do médico. O médico em geral, ele por ser o médico ele é um adolescente tardio, então ele não tá, muitas vezes é o primeiro emprego dele, nunca teve chefe na vida, nunca trabalhou em equipe na vida. Então não se espera muito, né? Hoje em dia, só do recém-formado não devolver plantão, de chegar na hora, ele já vira um queridinho na escala, todo mundo quer passar plantão para ele. Então é assim que a gente faz. Vê-se que não se exige muito. E aí, se você simplesmente ouvir o que a gente diz para você fazer, cara, é só isso, tá? De verdade, é só isso. Lembrando que no começo não se escolhe chefe, não se escolhe emprego, cara. Onde aparecer, desde que pague em dia, apareceu. Só não vale pegar emergência CTI sozinho. Isso aí realmente não vale, tá? Isso aí não dá. Não caia nessa de que nunca chega nada, não, porque é nesses plantões que chega mesmo, tá? É muito melhor você ser o recém-formado na emergência lá do Getúlio Vargas, onde até o porteiro trata o edema agudo de pulmão. Chega um paciente lá para entubar, o porteiro entuba e te entrega. Lá todo mundo já é craque de emergência. Do que chegar num particularzinho da cidade lá, um pós-op de plástica, sei lá, um plantão que você conseguiu na amizade, que nunca acontece nada. Então, o primeiro plantão lá vai bater um ônibus com um caminhão, bicho, só para você e você sozinho, tá? Emergência não escolhe lugar, tá? E você, médico, vai chegar para você. Então, esteja no hospital que tenha pelo menos um médico mais velho no plantão, a maioria tem, emergências de médio porte já vão ter até mais de um, e com a equipe que já esteja acostumada a lidar com emergência. Do contrário, você fica no sal, tá? É simples assim. É muito melhor você começar a sua carreira assim, cru, num Getúlio Vargas, num Saracuruna da vida, que todo mundo lá vai te abraçar e 2 meses depois você tá entubando até de cabeça para baixo, do que você começar no particularzinho onde não acontece nada, meu amigo. Que aí o dia que acontecer, você no sal. Você vai chegar lá, me dá o laringo é luz de boate, fica piscando. Cadê o ventilador? Cadê o fisioterapeuta? Ninguém sabe do fisioterapeuta, o ventilador ninguém sabe onde é que tá, ninguém sabe ligar. Liga a VNI, ninguém sabe ligar a VNI. Assim,
Então pensa desse jeito que logo logo você passa por essa sua curva. Na residência é a mesma coisa, tá mesmo raciocínio. Ninguém espera nada do R1. E ninguém quer saber que você passou em primeiro lugar, que você, sei lá, gabaritou a prova prática, que você passou em 10 residências. Ninguém quer saber, tá, cara? A gente só quer que você faça o que é para fazer, assim. É basicamente isso. Ouve sem reclamar, faz o que é para fazer, chega na hora, não fica dando sumiço no plantão, tá? Faz as tarefas direitinho, que é sucesso, tá? É só isso de verdade. E agora que você tá aí psicologicamente preparado para você começar a sua carreira no Brasil, está na hora de você se planejar para você levar a sua carreira para o exterior. Então, considere fazer a sua especialização nos Estados Unidos. Se você já está terminando a residência no Brasil, considere fazer, de repente, refazer a residência nos Estados Unidos, ou fazer um fellow nos Estados Unidos, ou seguir por um caminho alternativo. Hoje em dia tem muita opção. E se você quiser que eu te conte mais sobre isso, basta clicar aqui no link da descrição do vídeo. Você vai conhecer o meu programa online, eu vou te guiar do zero até a certificação nos Estados Unidos, tá? E se eu conseguir, meu amigo, você também consegue. Eu fui um médico brasileirinho que nem você, muito plantão nas costas, banquei 100% do processo com plantão, muita emergência, muito CTI, alguns meses de UBS, Deus me livrou, graças a Deus. Então, se eu conseguir, cara, você também consegue. Eu conheço na pele, assim, essa minha skin detonada de afegão médio aí é de muito plantão. Fazia 5, 7 plantões por semana, tudo quanto é furada que você imaginar, eu já me meti naquele Rio de Janeiro, cara. Muito plantão na Baixada, subúrbio, linha amarela, era uma coisa assim, pior do que a outra, calote, pagamento parcelado, grupo de plantão se desmanchando, hospital declarando falência. E 2 meses depois abrindo com outro grupo lá e chamando um monte de recém-formado trouxa, prometendo pagamento à vista e dando calote de novo. Eu passei por todos os sabores possíveis da excelsa merda que o mercado brasileiro se tornou. E eu, cara, te digo com toda certeza, se eu conseguir, você também consegue. Então você que ainda não entrou na residência, faz residência direto nos Estados Unidos. Você que entrou, vai se planejando. De repente você faz seu fellow nos Estados Unidos, ou você vai para um caminho alternativo, ou às vezes vale a pena refazer a residência ou fazer outra residência nos Estados Unidos. São muitas as opções, você vai ter várias ideias aí ao longo do meu curso, mas que vale muito a pena, vale, porque eu sei que você está começando a carreira agora, você está cheio de energia, mas, meu amigo, essa energia passa, tá? Você com os 2 aninhos aí tocando porta, o negócio pesa nas suas costas uma quantidade, cara, emergência pesa, CTI pesa, plantão pesa muito. Então você precisa se proteger. E a melhor maneira de você se proteger é se especializar num país com a moeda forte, onde a profissão médica é valorizada. No Brasil tem um mercado extremamente saturado. Nos Estados Unidos é o contrário, existe uma demanda gigante por médicos, né? Tem 10 mil vagas a mais de residência nos Estados Unidos que médicos se formando todo ano. Então, dá seus plantõezinhos aí para ir levantando o seu dinheiro, vai fazendo o meu curso aí, vai se planejando, que logo logo a gente se encontra na terrinha do tio Sam, tá bom? Clica no link aqui da minha bio que a gente tem um encontro marcado no meu curso. Um abraço.